Quem estiver nos escutando vai entender que esse é um podcast de quarentena. Eu tô na minha casa e a Ina tá na casa dela. E a gente vai falar de quê hoje, Ina? Vamos falar de problema financeiro. Lu, como é que se resolve problema financeiro? A nossa capacidade de encarar e de resolver os problemas é o que vai fazer com que a gente tenha a vida que a gente está buscando. E eu acho que a gente deve até honrar, assim, agradecer os problemas, sabe? Porque eles tornam a gente pessoas melhores, né? Então, gente, para quem tá assistindo a gente, eu e Ina, a gente sempre grava em estúdio o podcast Bora Dominar. Hoje a gente tá gravando à distância, depois esse material vai pro YouTube também e vai para as plataformas de áudio. Então, toda quarta-feira à noite sobe para as plataformas Spotify, o Deezer, SoundCloud, Google Podcast, e a gente grava aqui e esse vídeo também vai pro YouTube. Então, talvez você esteja assistindo no YouTube, esteja com essa cara diferente, porque esse aqui é podcast de quarentena, né? E é o que tem pra hoje. E a gente vai fazer o nosso podcast assim, ó. Tô gravando pro áudio ficar bonitinho no Spotify. O áudio pode até ficar um pouquinho diferente, então quem estiver nos escutando vai entender que esse é um podcast de quarentena. Tô na minha casa e a Ina tá na casa dela. E a gente vai falar de quê hoje, Ina? Hoje a gente vai falar de como resolver problemas financeiros agora nessa crise que a gente tá. E assim, né? Muitas crises podem vir na nossa vida, mas vamos falar de problema financeiro. Lu, como é que se resolve problema financeiro? Então vamos falar de problema, né? E foi bom que eu tive uns problemas aqui antes de começar e a gente nem conseguiu começar exatamente na hora, mas eu fico pensando o seguinte, problema é uma coisa que todo mundo tem, né? Todo mundo que tá ouvindo a gente, com certeza tem algum problema, e que bom que a gente tem problemas, assim, eles são inevitáveis, né? Mas que bom que a gente tem, porque eu costumo dizer assim que a gente construir a vida que a gente quer, ter a vida extraordinária que a gente quer, vai depender da nossa capacidade e do nosso interesse de resolver os problemas que surgem. É meio proporcional, né? A nossa capacidade de encarar e de resolver os problemas é o que vai fazer com que a gente tenha a vida que a gente está buscando. Porque quando a gente puxa o freio e evita problemas, cara, os problemas eles vão surgir. Mas a gente evitar problema, a gente está evitando encarar um desafio e se tornar uma pessoa melhor nesse desafio, né? Diferente no desafio. Então eu acho que é isso, assim, problema todo mundo vai ter, e eu acho que a gente deve até honrar, assim, agradecer os problemas, sabe? Porque eles tornam a gente pessoas melhores, né? E outra, Lu, também nos problemas a gente consegue perceber tantas oportunidades, né? Dá pra gente olhar por esse ângulo, assim, tentar enxergar as oportunidades que aparecem pra gente quando parece que tudo tá indo mal. Sim, com certeza. Tem muitas coisas na minha vida, assim, coisas boas que já aconteceram na minha vida, que eu consigo olhar pra trás e pensar assim, cara, essa coisa boa, ela aconteceu porque teve um problema, assim, no meio do caminho, teve alguma coisa que eu tive que resolver. É como se fosse assim, uma vez eu ouvi uma frase, eu acho que foi alguma coisa do Tony Robbins que eu vi, ele fala assim, que o problema é como se fosse um portal que se abre na sua frente, era mais ou menos assim, o portal da decisão, sabe? Você tá numa situação, aí tá numa situação de dor, alguma coisa que te incomoda, e aí se abre um portal, naquele momento você tem que decidir se você vai encarar aquilo e vai passar aquele portal, né? E aquele portal é a decisão em si do que você vai fazer, ou se você vai acostumar com aquele problema, porque tem vezes que a gente acostuma, né? Tem vezes que a gente continua naquela situação que não tá boa, que não tá legal, é um problema na nossa vida, um relacionamento, né? Algum problema na vida financeira, o trabalho que a gente não gosta, é um problema, mas a gente se acostuma. Por quê? A gente não quer tomar uma decisão que às vezes é uma decisão que naquela hora parece dolorosa, que tem o novo, a novidade. A gente não quer ultrapassar aquele portal da decisão. Então, eu costumo lembrar, assim, eu consigo lembrar de momentos na minha vida que foram esse portal. Sabe, que eu tava num problemaço, e aí eu pensei, não, agora eu vou ter que decidir por isso aqui, agora eu vou ter que fazer alguma coisa, agora eu vou ter que passar por isso aqui. Aí quando eu olho pra trás, eu vejo até que aquilo foi bom pra mim. É mais ou menos o dia do chega, né, Lu, que você fala tanto, tipo, nossa, a partir de agora parou, não quero mais essa vida, né? E aí eu acho que a gente consegue ver, então, os problemas como um presente. Tem até um livro
do Roberto Chiniachik, que eu já comentei dele com você, né? Que o nome do livro é Problemas Oba. E eu acho muito legal esse nome, porque é um nome mega simples, né? Porque ele poderia ser, sei lá, técnicas infalíveis para resolver problemas, ou como encarar problemas. Tem até eu acho que eu tenho um livro que é meio assim, como encarar problemas difíceis, uma coisa assim. Só que Problemas Oba é um nome tão simples e que diz tanta coisa, né? A gente aprender a gostar de problema faz com que a gente seja uma pessoa que tenha mais habilidade para superar os problemas e que a gente consiga enxergar que tem um lado bom. Você tá me ouvindo bem? Tá tudo certo pra você? Que você deu uma congeladinha pra mim, tá? Pra mim tá tudo bem aqui. Beleza. Então, assim, esse livro fala muito sobre isso, assim, sobre a gente enxergar os problemas como uma oportunidade de crescimento e até mesmo uma oportunidade de fazer dinheiro. Porque eu sempre me considerei uma pessoa, assim, que eu sempre resolvi muito problema. Você já resolveu muito problema na vida? Parece que todo dia tem um problema pra resolver, né? Pois é. Pequenos aos grandes. Hã? Dos pequenos problemas aos grandes problemas. Pois é. E eu sei que tem muita gente, quando eu pergunto isso, assim, você é uma pessoa que já resolveu muito problema? Todo mundo fala assim, pô, muito problema. Então, assim, a gente está sempre treinando a nossa capacidade de resolver problemas. E quando eu comecei a pesquisar mais, assim, sobre desenvolvimento pessoal, sobre empreendedorismo, ficou muito claro para mim que empreender, ter dinheiro é diretamente ligado à nossa capacidade de resolver problemas. Porque quando o nosso trabalho, ele sempre resolve um problema para alguém. O nosso trabalho é sempre uma solução para alguém. Então, quanto mais a gente tem essa habilidade, quanto mais a gente entrega valor nessa solução, mais possibilidade a gente tem de ser recompensado por aquilo. E essa recompensa no nosso trabalho é uma recompensa financeira. Então, empreendedores são resolvedores de problemas. São pessoas que, de forma criativa, né, criam soluções para problemas que existem, às vezes problemas novos, né? Problemas antigos. Numa crise, por exemplo, né? A gente está agora, nesse momento, a gente está gravando esse vídeo no momento assim, da pandemia, a gente está em quarentena, então muitos autônomos, empreendedores, nesse momento estão precisando se reinventar, né? Buscar uma outra forma de solucionar o problema que eles solucionavam. Por exemplo, um personal trainer. Ele ajuda as pessoas com a saúde, né, manter a forma física, só que agora ele não pode dar aula presencial. Então, ele não tem como resolver esse problema das pessoas, porque ele tem um outro problema, que é não poder estar presencialmente. Então, se ele consegue se reinventar e resolver o problema das pessoas, só que de uma nova forma, usar a criatividade dele para buscar uma nova forma, que pode ser no online, dar aulas pela internet, né? Então ele continua resolvendo o problema das pessoas, continua entregando aquela solução e continua sendo remunerado por aquilo. Então, a nossa remuneração no nosso trabalho está diretamente ligada à nossa capacidade de resolver problema. E a capacidade de resolver problema ainda é uma característica assim, principalmente humana. O que eu quero dizer? O ser humano ele pode ser substituído por máquinas em muitos trabalhos, mas a capacidade de resolver problemas usando a criatividade é algo que as máquinas ainda não conseguem fazer. As máquinas resolvem os problemas padrões, mas se pintar um problema que exige criatividade, a inteligência artificial ainda não consegue resolver. Então, assim, isso dá uma pista pra gente de que, para resolver problemas, a gente precisa ser criativo. Diz aí. Agora, tem pessoas que parece que são criadoras de problemas. Ou que têm comportamentos que parece que cria mais problema. Tipo, gente que fica empurrando as coisas com a barriga, sabe? Procrastinando. E talvez esse seja um momento de, tipo, basta, né? Não dá mais agora. Para muitas pessoas, agora, esse momento que a gente vive, talvez já chegou o dia do chega para elas, né? Normalmente, assim, num momento, assim, de grande desafio, de grande mudança, isso estimula a gente a atravessar esse portal da decisão e resolver o problema, né? Eu agora mesmo estava vendo muitas pessoas fazendo lives, por exemplo, né? A gente está aqui fazendo uma live para a gente resolver o problema, né, de não conseguir gravar, fazendo uma live, e eu tô vendo que muitas pessoas estão fazendo muitas lives, profissionais que antes não usavam o online no seu trabalho, né, e tinham, por exemplo, o problema de precisar ganhar mais. Eu tenho o problema que eu preciso ganhar mais. E aí não enxergavam, por exemplo, que usar o online
é uma forma de ganhar mais. Por quê? Porque estavam acomodadas e aí não enxergavam a solução, né? É a história do portal da decisão. Eu preciso decidir que eu vou fazer uma mudança na minha vida profissional. E às vezes tem alguma coisa que acontece de fora, alguma coisa, um desafio externo, alguma coisa imposta na sua vida que te empurra para o portal da decisão. Aí você resolve um problema porque alguém te empurrou. Então o problema que você tinha antes, né, antes de tudo isso acontecer, de eu ganho pouco, não estou conseguindo fazer muito dinheiro, aí agora você precisou resolver fazendo dinheiro através da internet. Então quando tudo isso passar, você vai ter a possibilidade de fazer dinheiro do jeito que você fazia antes e agora do jeito novo. Então, assim, que bom, né? Problemas, que bom que teve esse, né? Que bom que teve esse problema. Então, é sempre muito importante, assim, a gente olhar para trás, olhar para os problemas da nossa vida e tentar identificar, assim, o que esse problema me trouxe de bom. Porque isso faz com que a gente memorize, assim, a gente guarde essa sensação de que um problema tem, sim, um lado bom. E a gente vai passar a querer ser resolvedor de problema. Quando surgir um problema, a gente vai dizer, pô, legal, o que eu vou aprender com isso, né? Quem é a pessoa que eu vou me tornar com isso? E a gente, então, conseguir ultrapassar. Mas uma coisa que eu estou observando aqui enquanto você fala é que vamos olhar para os problemas e problemas mas o foco não é no problema e ficar lá curtindo o problema, porque tem gente que fica se divertindo no problema, né? Parece que está ali curtindo o problema. É olhar para o problema, mas com foco em criar soluções. Eu diria assim, que tem 4 etapas para a gente resolver um problema. Ai, que maravilha! Vamos lá, método, porque tudo é método. Então, assim, a primeira etapa é a gente ter clareza do problema. O que é exatamente que você está querendo resolver agora? Né? Porque não adianta a gente ficar trabalhando em cima de uma coisa que não é o problema de fato, sabe? O problema agora é que eu não tenho dinheiro, porque a gente está na quarentena, o problema é que eu não tenho dinheiro. Não, o problema é que você ainda não encontrou uma forma criativa de solucionar o problema de alguém e com isso você ser remunerado. O problema é que você não tem dinheiro, não é mais o problema. O problema era antes que você não estava fazendo sua reserva de segurança. Isso era um problema. Agora o problema de você não ter dinheiro, tipo, se você ficar pensando, o problema é que eu não tenho dinheiro, ele não tem solução. Então, estamos de quarentena, precisamos nos organizar, precisamos ter ideias criativas para fazer dinheiro. Então, esse é o problema. Como eu posso solucionar o problema de alguém e ganhar dinheiro com isso? Ou como eu, sendo personal trainer, posso continuar dando aula? Então, assim, clareza do problema é você formular uma pergunta, porque aquilo vai te estimular a buscar resposta. Não adianta você ficar pensando no problema errado. É a velha história de ficar cavando no buraco errado, sabe? Você pode cavar muito bem, mas se você está no buraco errado, você não vai encontrar a solução. Então tem que ter clareza do problema. A segunda coisa, você pode desmembrar o grande problema em probleminhas, em pequenos problemas. Então, assim, eu tô com um problema de não ter dinheiro. Nessa quarentena, essa confusão, como é que eu vou fazer dinheiro? Bom, então o meu problema, na verdade, é como é que eu vou buscar soluções para continuar ganhando dinheiro com o meu trabalho. E aí eu penso, bom, eu posso fazer no online. E aí eu vou desmembrar em pequenos problemas. Tá bom, como é que eu vou fazer no online? Eu sei que ferramenta eu vou usar para fazer, de repente, uma conferência online. Então o seu problema agora é buscar ferramentas online para você conseguir fazer uma conferência. Mas eu não tenho cliente, nem avisei os clientes, como é que eu vou fazer? Não, calma, não adianta avisar o cliente se você não sabe nem que ferramenta você vai usar para fazer online. Então, a gente, quando tem um problema, a gente precisa fasear esse problema, sabe? Qual é a primeira coisa que eu resolvo? Depois, a segunda coisa. Então, desmembrar em pequenos problemas. Essa seria a segunda coisa a se fazer. Terceira coisa, a gente vai ter que ser criativo. E eu gosto muito de uma definição de criatividade do Murilo Gun, seu conterrâneo, né? Meu conterrâneo. O Murilo Gun, ele diz o seguinte, que criatividade é a sua capacidade de criar imagens, é a capacidade de imaginar de maneira a encontrar uma solução. Ele diz o seguinte, que você pode solucionar um problema imaginando a solução ou resgatando da memória. Então, olha só, quando eu soluciono um problema de uma forma padrão, de uma forma que todo mundo resolve, é porque eu estou indo lá na minha memória e acessando lá na caixinha, esse problema se soluciona assim. Então, é uma solução padrão. Agora, quando você imagina cenários, você usa a sua imaginação, e usar a imaginação é criar imagem. É fechar o olho e pensar assim,
e se eu fizesse desse jeito? E se imaginar fazendo? Isso é imaginação. Então, ele diz que a criatividade é você usar a imaginação para solucionar problemas. E usar a imaginação, cara, é um negócio que a gente praticamente nasce sabendo fazer isso, só que a gente vai perdendo isso ao longo da vida, né? Quando a gente é criança, aí a gente inventa uma brincadeira doida, um jogo doido, aí vem um pai, uma mãe, um professor e fala: não, não é assim não, tem que ser assim, ó, esse jogo com essa regra eu não tô entendendo, a regra certa é essa aqui. Você tem uma história legal assim, né, de ser uma criança imaginativa, não era? Super! Eu não sei qual história exatamente você tá se referindo. Porque você já me contou várias, mas a história do coco, não tinha uma história do coco? É verdade. É que assim, uma vez eu levei pra casa uma pintura, assim, uma ilustração, na verdade, pra pintar em casa. E era a minha atividade favorita da vida inteira, era pintar. Tudo. Pintar parede, pintar papel, qualquer coisa era de pintura. E aí eu lembro que eu levei pra minha casa e a minha mãe, óbvio, querendo me ajudar e me ensinar a evoluir, pintar melhor, porque eu assim, né? 3 anos, sei lá, 4 anos, pintava daquele jeito, a maluquice. E a minha mãe chegou pra mim e falou assim: minha filha, você tá vendo esse coco? Tinha um coco desenhado, era uma ilustração de uma praia. Eu falei: tô. Ela falou: você precisa pintar dentro do coco e não desse jeito que você tá pintando. E aí, naquele momento, eu entendi que a maneira que eu tava fazendo não era o suficiente, sabe? Tinha uma maneira certa de pintar que eu não sabia e que eu não tava fazendo correto. E eu comecei a ser essa pessoa que tenta ficar sempre dentro dos limites, dentro das bordas, dentro do que já está predestinado. Então isso é muito natural realmente assim com as crianças, né? As crianças são muito lúdicas e fazem coisas completamente malucas. E quando eu me dei conta disso, óbvio, anos depois, já na minha fase adulta, eu liguei para minha mãe e falei assim: mãe, a partir de agora eu vou pintar fora do coco. Eu vou fazer as maiores maluquices que eu quiser na minha vida, sem medo de errar, extrapolar, ir além dos meus limites, ser imperfeita, né? Porque também eu acho que tem muito isso. Quando a gente quer solucionar um problema, fazer alguma coisa, a gente tenta buscar muito a perfeição. E nem sempre a gente vai conseguir isso, né, Lu? Exatamente. Eu acho que a gente vai crescendo assim, né? Sendo doutrinado a pintar ali dentro, e a gente entende que aquilo é o certo, e a gente vira adulto que não tem muita imaginação. E se a gente não consegue imaginar, né? Imaginar soluções, imaginar o que pode acontecer, imaginar até antes das coisas acontecerem, né? Porque melhor do que resolver um problema seria prevenir um problema. Então, quando a gente limita a nossa imaginação, a gente não tem muita criatividade. E aí foi engraçado que outro dia eu estava numa live e aí eu comecei a dar algumas ideias para os autônomos, como fazer dinheiro nessa época. Falei da estratégia de vender títulos, né? Que você não precisa, você pode agora oferecer para o seu cliente, por exemplo, sobrancelha, sei lá, foto para festa, esses serviços que a gente sabe que a pessoa vai contratar mesmo, ela já tem uma data que ela quer fazer aquilo. Você pode oferecer aquele serviço agora, mesmo nessa época de crise, porque tem gente que tem dinheiro, tem gente que quer pagar. O dinheiro não sumiu de uma hora para outra. E aí você oferece, sabe aquela maquiagem que você vai fazer para festa tal, em tal data? Então, você quer comprar agora, mais barato, e usar como se fosse um cupom, um voucher, um título mais para frente. E aí eu falei sobre isso, uma galera já começou a aplicar, muita gente me escrevendo, dizendo que está conseguindo resultado. E aí teve uma pessoa que me perguntou: Lu, mas como é que você consegue ter essas ideias? Eu falei: resolvendo o problema, treinando, né? Eu tô o tempo todo ouvindo o problema dos outros e treinando. Então eu também consigo aplicar isso na minha vida, né? Eu vou me tornar uma pessoa que eu imagino mais. E é o que você falou, é imaginar sem medo do erro, sem medo de errar. Porque se a gente está num problema, tem que fazer assim a história do brainstorm, né? A tempestade de ideias. Tem que botar tudo para fora. Uma ideia boa é a soma de um bando de ideias médias. E uma ideia média é a soma de um bando de ideia ruim, né? Então, assim, põe tudo para fora, faz o que precisa ser feito, sem medo de errar. Porque uma hora a gente vai conseguir solucionar esse problema. Sim. E pode ir lapidando a ideia também, né? Joga, vai, começa, e aí depois, com o tempo, você vai aprimorando ela. Agora, Lu, quero ler aqui o comentário da Nara M. Macedo. Não sei se a gente vai fugir um pouco, mas ela colocou aqui que na quarentena ela resolveu o problema dela do consumismo.
porque ela não precisa ter tanto para ser feliz. Mas aí eu fiquei pensando nas pessoas que estão achando que resolveram o problema do consumismo, mas na verdade é porque também agora elas não estão saindo tanto, né? Então, talvez seja uma ilusão de algumas pessoas acharem que estão resolvendo alguma coisa e não estão, né? Daqui a pouco, quando a gente voltar para a vida real, quando a gente voltar para a vida real, a gente volta a ser consumista ou volta para os problemas que a gente tinha anteriormente, só porque agora a gente está isolado, né? Mas eu fico pensando também que solucionar problema, ainda mais solucionar um problema que, assim, que tá na gente, sabe? Um comportamento que é um problema, muitas vezes a gente precisa de um choque, assim, uma mudança brusca que faça a gente refletir sobre aquele problema. Então eu concordo com você, que às vezes a gente acha que resolveu, mas não resolveu, a gente está só numa situação diferente, que pode voltar. Mas por outro lado, se deparar com um problema, é a história de como é que a gente resolve um problema. A primeira coisa é a clareza do problema. Então se deparar com aquele problema e ter essa clareza de... Poxa, eu era consumista, eu não preciso ter tudo isso. Assim, de verdade, você enxergar com muita clareza o problema que você tinha é o primeiro passo para você conseguir mudar, né? Então, assim, a clareza, a gente estava até falando dos passos, até para a gente fechar esse raciocínio, que eu acho que eu não falei o quarto passo, porque são 4, na verdade 5, eu incluiria mais um, ó. Clareza do problema, então agora ela entendeu, assim, poxa, eu não preciso ser consumista, não preciso ter tudo isso, algo externo fez ela ter clareza do problema, desmembrar em pequenos probleminhas, então, no caso dela, ela está lidando com isso no dia a dia, então ela está conseguindo ver esse problema em fases, né? A primeira semana que eu não saí, vai ter um dia que de repente ela vai precisar comprar alguma coisa, ela vai pensar, bom, então isso aqui é uma necessidade, então agora eu vou comprar isso, então ela vai lidar com aquela questão dela ter que comprar aquilo que é necessário, então ela meio que está lidando com o problema em parte. A terceira coisa que a gente falou de ter criatividade, de imaginar soluções. Então eu acho que se de repente ela for para voltar para a vida real, né, e a gente, quando tudo isso passar, voltar para a vida, ela ter criatividade de se proteger com relação a esse problema. Bom, eu já sei que eu não preciso ter tanta coisa, mas e se eu tiver uma recaída? Então, isso é imaginar, né? É a gente prever antes, é a gente fechar os olhos e pensar, e se? Então ela deixa o cartão de crédito em casa, então a criatividade vai ajudar. A outra coisa é pedir ajuda, então o quarto passo para resolver um problema é pedir ajuda. Então ela pode dizer para as amigas dela, né? Olha, eu na quarentena me senti super bem, refleti sobre esse problema, percebi que eu não preciso mais ser consumista, mas me ajuda. Quando tudo passar, não vai me convidar para ir para o shopping. Vamos fazer outras coisas, vamos fazer coisas simples. Então pedir ajuda para resolver problema é uma coisa importante. E eu acrescentaria um aí que corre em paralelo, que não está nem no 1, nem no 2, nem no 3, nem no 4. Está o tempo todo, que é não dar espaço para reclamação. Entendendo que um problema te traz benefícios, um problema é um presente, um problema é um aprendizado, né? Um problema ele vem ali com uma embalagenzinha de presente para você. Tem um negócio complicado dentro, mas está embalado para presente. Então, entendendo tudo isso, não dar espaço para reclamação, porque a reclamação tira a gente do jogo de solucionar, sabe? Hoje eu até estava conversando com a equipe, não sei se você sabe, Ina, mas na comunidade do Domine Suas Finanças, a gente tem algumas regrinhas. Uma delas é que não pode reclamar, não pode fazer post de reclamação. Se te quiser reclamar alguma coisa do curso, sei lá, não estou conseguindo acessar, qualquer coisa assim, pode reclamar lá no suporte, tem o WhatsApp do suporte, mas reclamar do governo, reclamar da vida, reclamar da pandemia, reclamar de qualquer coisa, não pode. E a gente fala isso lá porque a reclamação ela vai trazer a gente para baixo, vai contagiar o outro, o contágio é tão forte quanto do coronavírus quando alguém começa a reclamar. Né? Então, assim, reclamar tá fora de cogitação, não é coisa de dominador das finanças, é coisa de quem não busca a solução. Lu, como é aquela tua técnica da troca? Tem um nomezinho que você usa, que toda vez você troca por uma coisa boa. Como é mesmo? É transmutação da reclamação. Transmutação da reclamação, essa é muito boa. Fala aí pro pessoal, acho que essa é bem legal. Então, é a gente transformar uma reclamação num agradecimento. E por mais que pareça desafiador, por mais que você, não tô conseguindo, não, é pra conseguir, é forçado mesmo, às vezes na piada, mesmo que na hora você pense, que ridículo que eu tô fazendo, não, é pra tirar a energia da reclamação. E muitas vezes é tão assim desafiador que fica até engraçado. Eu nunca me esqueço quando eu tava lá na casa da minha sogra, aí tava o João com o filho dele,
E aí eu falei sobre isso, a gente brincou, então tá, não pode mais reclamar, porque a minha sogra tava reclamando do João, aí ó, não pode reclamar. Aí beleza, aí ficou todo mundo assim, aí chutou assim a mesa, sabe? E aí ele chutou assim o negócio e ele falou assim, aí ele foi reclamar, aí eu falei, não pode reclamar. Aí ele, ai, ainda bem, graças a Deus que eu tenho dedinhos para chutar a mesa, sabe? Desse nível. Aí todo mundo começou a rir, então assim, não pode reclamar. E quando você faz isso em casal, faz isso em família, sabe? Fica até divertido, sabe? Você não reclamar mesmo e transformar no agradecimento. E eu acho, agora, assim, falando sério, é uma brincadeira, parece besteira, mas é isso, é a gente mudar o foco, sabe? Porque senão a gente fica naquela coisa assim, a frase que muita gente gosta é começar uma frase dizendo o problema é que. Fala assim, por que você não faz tal coisa na sua profissão? Porque aí você pode ganhar mais. Lu, mas o problema é que não sei o que você... Não, eu não perguntei o problema. Vai lá e experimenta fazer, você nem experimentou. Então isso é o foco no problema. Isso é aquela pessoa que fica, não consigo, não dá, poxa, isso acontece comigo, como eu sou azarada. Então tira a reclamação da vida, que você com certeza leva embora assim, 50% do problema, porque aquela energia da reclamação transforma o problema em algo maior. No vocabulário do Domine Suas Finanças, dos dominadores das finanças, você fala isso, né? Esquece essa história de o problema é que. Então começa a se fazer perguntas, como posso fazer para, né? O Arthur Vitor, 1518, tá dizendo aqui que no setor que ele trabalha era tanta reclamação que um dia ele combinou de passar uma semana sem reclamar. Ele falou que não deu certo, mas a gente percebeu que o ambiente melhora e fica mais produtivo. Poxa, é isso, boa iniciativa, Arthur. E é legal fazer esse exercício de combinar com alguém, porque o comprometimento também é uma técnica para a gente conseguir resultados. É você convidar alguém para fazer com você. Vamos fazer uma semana sem reclamar? Aí vocês ficam uma semana assim junto, na quarentena é uma boa, é um bom exercício para quarentena. E eu sei que é mega desafiador, a gente está acostumado a reclamar, a gente reclama de tudo. Eu sou bem reclamona, sabe? Eu gosto de me policiar porque eu reclamo bastante. Agora, eu não reclamo assim do problema que eu tenho, eu reclamo de besteira, sabe? Sei lá, alguma coisa que deu errado, ai que saco, não sei o que, eu dou uma resmungada. Quando a gente entra nessa vibe de se policiar, de se comprometer com alguém, vamos fazer junto, aí fica divertido, sabe? Que alguém olha pra tua cara, tá reclamando? Não, tô achando ótimo, tô agradecendo, sabe? E aí você vai tornando as coisas mais leves. Não dá mesmo, eu sei que pra muita gente passar uma semana, um mês, sem uma reclamaçãozinha, né? A gente começou aqui reclamando da unha, a gente ia dar uma reclamaçãozinha, né? Pois é. É verdade, é uma maneira de reclamar. Uma vez eu fiz um exercício que era da gratidão. Eu acho que a gente pode trazer para o contexto do problema e da transmutação. Já esqueci o nome, Lu. Transmutação da reclamação. É isso aí. Transmutação da reclamação. O exercício da gratidão era o seguinte: todos os dias eu tinha que escrever 3 motivos pelos quais eu era grata no dia. E aí eu vou dizer que no início, assim, foi muito desafiador, sabe? E você não pode repetir. Nos dias seguintes, você não pode repetir coisas que você já foi grata nos dias anteriores. Então, assim, fiz no primeiro dia, sou grata pela minha vida, sou grata pela minha saúde, sou grata pelo ar que eu respiro, uma coisa assim. Aí no segundo dia, meu Deus, sou grata pela minha casa, sou grata pela minha comida, sou grata... Só que os dias vão se passando e vai ficando mais desafiador. Só que ao mesmo tempo que eu fiquei, nossa, o que eu vou agradecer, sabe? Começa o seu olhar a virar um treino para o que eu vai ser grato. Porque tinha dia que eu pensava, hoje eu não sei o que mais, o que eu vou ser grata. Aí eu começava a prestar atenção em tudo ao meu redor para ver pelo que eu seria grata no dia. Então, assim, daqui a pouco era pra fazer 3 gratidões no dia, eu já fiz 7, 10 e nunca repetia, dia após dia nunca repetia. Então eu acho que também é um treino, realmente, é um exercício, a gente pode trazer isso pra reclamação, né? Eu acho que pode até aprimorar esse exercício, uma coisa que eu já fiz, que é assim, escolher ao longo do dia as 10 coisas, né? 10 coisas pelo qual você pode ser grata ao longo do seu dia, que aí você vai assim, acordei de manhã, aí você vai revisitando o dia e pensando. E às vezes é o fato de, fui andando até o metrô, sabe? Tem pessoas que têm algum tipo de deficiência e que têm alguma dificuldade de andar até o metrô, então você pode agradecer por isso, assim como essa pessoa que tem uma deficiência também pode agradecer por várias outras coisas. Então você ir agradecendo as coisas mais simples que a gente não valoriza e no final ainda escolher uma para dar um prêmio, a top 1 dos 10, sabe? Dar um prêmio. E eu quero ver o dia que alguém escolhe um problema. E eu já tive situação assim.
Eu já tive dia em que eu pensei, vou pensar nas 10, e que aí eu dei o prêmio para uma situação que era um problema, mas que era uma coisa que tinha me ensinado, sabe? Que era uma coisa assim, poxa, beleza, isso aconteceu, mas eu aprendi, sabe? Eu aprendi com isso. Nunca mais eu vou agir desse jeito para não ter esse mesmo problema. Então eu escolho esse do dia. Então é o que você falou, assim, é um exercício da gente agradecer pelo que tá fácil agradecer, pelo que a gente nem enxerga e principalmente agradecer pelos problemas, porque ele certamente te mostrou algo que precisa mudar, que precisa ser diferente, uma decisão nova. Então a gente vê como um problema. Eu gostei desse do prêmio, mas como é que premia? Premia como? Você é o ganhador! And the Oscars goes to... né? E tipo, o prêmio vai para isso aqui. Esse daqui é o prêmio do dia. E aí você vai e dorme com o prêmio. O prêmio é para você. Boa. Mas a gente tá falando muito aqui de problema, de agradecer o problema, de chegar o dia que você vai dizer basta, né? Seu dia do chega, vou fazer diferente a partir daqui, vou me reinventar. Mas a verdade é que a gente também não precisa chegar nesse dia e a gente não precisa esperar os problemas chegarem pra gente agir, né? Exatamente. Então, assim, voltando lá naquela definição lá do Murilo Gun, de criatividade, né, a capacidade de você imaginar, né, criar imagens para criar solução, a gente pode usar a nossa criatividade antes das coisas acontecerem. A questão é que tem alguns perfis financeiros que gostam de fechar os olhos, né? Então, assim, a gente já fez um podcast sobre perfis financeiros e o negador e o gastador, eles vão usar lá a imaginação, a criatividade deles para várias coisas, mas eles não estão pensando na vida financeira deles. Né? O gastador quer saber de se divertir, de gastar, o negador não quer olhar, e aí evitar o problema é chamar o problema, né? Porque o gastador e o negador, se eles não fazem a fotografia financeira deles, se eles não fazem a rota financeira deles, eles não estão vendo, não estão visualizando, ou seja, não estão criando aquela imagem de como vai ser a vida financeira deles nos próximos dias, nos próximos meses. Ou seja, a gente está fechando os olhos, né? Tá dirigindo a vida de olho fechado. Aí para bater num poste, cair num buraco e aí depois vai dizer que é um acidente? Não é um acidente. Então o negador e o gastador são perfis financeiros que têm problemas por não quererem lidar com as coisas, sabe? Por fecharem os olhos para a vida financeira. Já o dominador e o escravo, que são os outros dois perfis que a gente fala no podcast de perfis financeiros, quem não viu ou quem não ouviu, tá no YouTube, tá nas plataformas de áudio. O dominador e o escravo, o dominador não, o poupador e o escravo, o poupador, ele consegue até visualizar a vida dele, né? De repente ele tem a fotografia financeira dele, a rota financeira dele, ele está visualizando. O escravo não, o escravo ele prefere também, assim como o negador, ele deixa meio de lado, não faz o que precisa ser feito, mas o poupador e o escravo, eles têm uma característica de maximizar o problema. Então, o problema às vezes nem é tão grande, e aí o poupador e o escravo são perfis financeiros que eles aumentam o problema, sabe? Tem um negocinho acontecendo, ai meu Deus, o mundo acabou e agora, meu Deus, meu dinheiro, minha vida, é um negócio assim gigante, sabe? Maximizam o problema. Então, assim, a gente precisa enxergar, né, o nosso caminho financeiro. Então, fazer a fotografia e a rota financeira é você visualizar antes de acontecer o que você pretende fazer na sua vida financeira, porque a hora que chegar um imprevisto, você já está visualizando tanto as coisas que aquele imprevisto deixa de ser tão imprevisto assim. Isso é visualizar, isso é planejar. E quando acontece um problema, não é a maior coisa do mundo. A gente consegue enxergar que os nossos problemas não são grandes quando vem um maior, né? Então, assim, sempre que a gente tem um problema e aí vem um maior, a gente percebe, aquele ali não era tão grande assim. Então já coloca na cabeça que os problemas não são tão grandes assim até que chegue um maior, né? Quem podia imaginar que a gente ia ter que passar dias e dias trancados em casa? Antes disso, nossa, o meu problema era, sei lá, tô atrasada pra academia. Ai, que problema, né? Ai, o meu problema era, tá calor, ter que andar até o escritório. Nossa, que calor. Aí a gente chega lá aborrecido, não é? Ai, que calor. A gente chegava assim, que problema esse verão.
agora eu tô doida pra sair no sol e dar uma suada, alguma coisa do tipo. Pois é, então Só assim, pra sair. a gente tem que tomar muito cuidado para não maximizar problema. E o poupador e o escravo são perfis financeiros que maximizam o problema. Então assim, como que o dominador das finanças age? Ele tem a fotografia financeira e a rota financeira dele, então ele não fecha os olhos para possíveis problemas. Eu lembro que foi legal uma vez que eu recebi um e-mail de uma aluna e ela disse assim, Lu, eu já tô vendo que no final do mês eu vou estar negativo em, sei lá, menos 532. Mas tá tudo bem, porque eu tô conseguindo enxergar isso agora. E no mês que vem eu vou receber um dinheiro assim assado, então eu vou compensar, vou colocar no chat especial, eu vou encerrar, e aí no outro mês, cara, eu olhei aquilo, eu falei, nossa, que lindo alguém lidar com esse problema, porque ela tá visualizando, e quando a gente visualiza, não é mais um problema, é algo que a gente tem que lidar. Né? Então ela fez a rota financeira dela, e ela viu que no primeiro mês ela ainda não saía do especial, mas isso não era mais um problema, porque ela sabia que no segundo mês ela conseguia sair. Então, enxergar antes o que vai acontecer é uma maneira de você evitar problema. Agora, um poupador, se conta isso pro poupador, ele vai dizer, o quê? Menos 500? Pelo amor de Deus, que não sei o quê, o mundo se acabando. Não é o mundo se acabando, ela tá enxergando e ela sabe como sair, né? Então, a gente tem que tomar cuidado para não maximizar aquilo que não merece ser maximizado. Verdade. E agora, quando você falava, sabe o que eu lembrei também? No podcast passado eu falei sobre isso. No podcast passado eu compartilhei que, na verdade, quando eu e meu marido começamos a fazer mais dinheiro, ter mais autonomia, ter mais tempo, ter mais liberdade na nossa vida, foi exatamente na última crise que a gente passou, assim, quando começou toda a crise do Brasil, e a gente foi demitido dos nossos empregos CLT. Então, assim, num espaço de 2 meses. Ele saiu primeiro do trabalho dele e eu saí depois do meu trabalho. E assim, em menos de 2 meses estávamos os dois em casa, a gente tinha emprego CLT e agora? Vamos fazer o quê? E foi a partir daí que a gente começou a trabalhar junto, que a gente abriu a nossa empresa, que a gente começou a atender profissionais que estavam entrando, fazendo produção de conteúdo online, que era a Lu, por exemplo. E foi a partir daí que a gente começou a fazer mais dinheiro, a ter mais autonomia, a poder ter grana para fazer outras coisas que antes a gente não fazia, porque antes a gente tinha um teto, mas a gente achava que, ok, tava tudo bem. Foi preciso acontecer um gravíssimo problema na nossa vida pra gente ver que não era tão legal assim como era antes. É porque às vezes parece que... Ai, tem uma expressão que eu amo. E as pessoas falam que a gente tá na merda, às vezes a gente tá na merda, mas a merda é quentinha, né? Então a gente fica ali, acolhido, abrigadinho, né? Aí é preciso a gente, acorda que tem um mundo muito mais abrangente, cheio de possibilidades pra você, se você sair daí. Pois é, e é aquilo, assim, a vida extraordinária que você quer viver vai depender, ela está diretamente ligada à quantidade e tamanho de problemas que você topa resolver, né? Se você não topa resolver problema nenhum, se você não topa resolver problema grande, se você quer fugir de tudo isso, aí você fica aí, né? Nesse lugarzinho que você falou. Agora, se você topa enfrentar os grandes problemas, cara, do outro lado é que tá essa vida extraordinária que você tá buscando. E é uma ilusão a gente achar que um dia a gente vai resolver todos os problemas. Não vai. Todo mundo tem problema. Eu tenho, você tem, as 100 e poucas pessoas que estão assistindo tem, quem está ouvindo a gente também tem. Então, assim, todo mundo tem problema e a gente sempre vai ter problema. Não existe uma vida sem problemas. Então, por isso a importância da gente enxergar que eu não acho que a gente precise ficar procurando problema. A gente tem que tomar cuidado também com esse comportamento. Ah, beleza, então eu quero só ter problema na minha vida. Não, não é isso que eu tô dizendo, né? Que aí vira autossabotagem, você ficar inventando problema para você. Mas é você não ter medo de encarar o problema. E você saber que quanto mais problemas você encarar, ele apareceu? Encara. Quanto maior o problema que você encarar, tá gigante? Encara. Quanto mais você superar isso, mais você se aproxima ou atinge a vida extraordinária que você quer. Né? E a gente pensar também que, quando eu tiver muito dinheiro, eu resolvo todos os problemas. Cara, isso é uma ilusão.
Os problemas mudam, né? A gente não elimina os problemas, eles mudam. Você pode ter alguém, eu tenho muito dinheiro, então eu tenho alguém para cozinhar para mim, eu tenho alguém para limpar a minha casa, eu tenho um motorista para dirigir, eu tenho alguém para tomar conta da minha vida financeira, das planilhas e não sei o quê, tem alguém para tomar conta da vida financeira da empresa. Beleza, você pode ter. Você vai ter que gerir tudo isso, você é responsável por tudo isso, né? E aí, eu queria ter muito dinheiro, queria ter uma empresa que faturasse, que lucrasse muito. Beleza, você vai ter que controlar as finanças da empresa, vai ter funcionário, vai ter impostos e tudo isso de alguma maneira vai ter um problema ou outro. Então é a forma como a gente encara os problemas que vai fazer diferença, né? A forma da gente não maximizar e transformar o problema num desafio. É por isso que eu falo muito, né? Você sabe que eu uso muito a palavra desafiador. Eu não gosto de falar, nossa, tô com um problema na minha vida, isso aqui tá muito difícil. Eu falo, eu tô com um desafio, isso aqui tá desafiador. Porque aí a gente tem vontade de superar, né? Então a forma como a gente encara, porque eliminar, tirar, zerar problema, mas não vai mesmo. E uma vez, uma amiga minha, ela me mandou mensagem, falou, Lu, cara, eu tô precisando muito da sua ajuda. Eu, que foi? Cara, eu tô com um problema. Eu tô com mais de 100 mil parado na minha conta. Que eu não sei o que eu faço, mas assim, não foi assim, sabe, debochando, não. É uma pessoa que ela participou de um projeto, aí ela ganhou mais de 100 mil nesse projeto, quando o dinheiro caiu na conta dela, ela nunca tinha visto aquele dinheiro todo na conta, falou, cara, eu tô até com medo, eu posso deixar 100 mil na conta, aonde eu invisto isso, o que eu faço? Aí eu comecei a rir, eu falei, cara, que doideira, né? A gente acha que problema se resolve com dinheiro. Mas não olha isso, você tá com outro problema, você tá com medo do dinheiro na conta, você não sabe onde investir. Aí ela, não, pois é, porque se fulana, falou o nome de alguém lá da família dela, se fulana sabe que eu tô com esse dinheiro todo, nossa, ela vai vir atrás de mim, que não sei o que. Aí tem um outro problema que se preocupar com alguém da família, sabe? Então a gente fica, Então são desafios, todos eles podem ser superados. Quanto mais a gente encara e supera os desafios, mais a gente tem resultado na vida. E esses desafios nunca vão ser zerados, muito menos por dinheiro. Não é dinheiro que resolve os desafios da vida. O dinheiro até dá um acesso para algumas possibilidades, para algumas soluções. Mas dinheiro não resolve tudo. Você falou agora desse problema, e aí eu lembrei da Jaqueline Salles, que a gente fala aqui de vez em quando, @Jaqueline Salles com 2 L's, ela fala problema bom. Né? Ela tem esse conceito de problema bom. Tem muito problema que é problema bom. A sua amiga com 100 mil reais na conta sem saber o que fazer é um problema bom. Problema oba, ótimo, já diz o Roberto. Ela sempre me sacaneia com as turmas, né? Com os alunos, porque eu tenho um número limite, né, na turma. E eu vou aumentando a equipe, vou colocando mais gente, mas cada vez também eu tenho mais seguidores, mais gente me acompanhando, então vai meio que crescendo proporcionalmente. Então, volta e meia tem um dia assim que eu fecho as inscrições do curso, sabe? Vai ficar aberto até sexta-feira, mas aí, sei lá, na quinta-feira atinge o máximo e eu fecho. Aí de vez em quando eu converso com a Jaque, aí eu falo, poxa, caramba, eu tive que fechar a turma porque lotou. Ela, Luciana, problema bom, né? Lotou a turma, imagina se eu não tivesse aluna. Aí ela fica, lá vem a Luciana com o problema dela. E é verdade, assim, então a gente às vezes até reclama de problema bom, né? Verdade. Tem gente que tá, por exemplo, de quarentena e que tá, ai, meu Deus, que saco, que tédio, estou em casa. Enquanto tem gente que tá realmente sem grana, sem receber, né, cortar o salário, foi demitido. Isso é um problema, é um desafio, super desafio para ser vencido agora, e eu acredito que todo desafio tem solução. Né? Às vezes a gente fica meio mergulhado ali no problema e não consegue encontrar, mas eu acredito que há um caminho. Agora, a pessoa que está entediada em casa, né, tá com o salário entrando, ai, que tédio, ai, tô com super problema, não aguento meus filhos em casa. Tipo, problema bom, né? Que bom você passar um tempo com seu filho. Que bom passar um tempo em casa, né? O brasileiro quer sempre ficar em casa. Aí agora que tá todo mundo em casa, tem gente querendo ir pra rua. Então, cara, vamos olhar para as coisas que estão acontecendo com outro olhar e parar de botar problema em tudo, né? Ô Lu, enquanto você falou, tem gente que fica aí mergulhado no problema, a Liane S. Freitas está falando aqui que hoje, com seus vídeos, ela consegue passar melhor pelos problemas, porque antes ela nem dormia. Caramba, quanta gente que fica mal de saúde, né? Porque fica aí, que eu falei antes, se divertindo no problema. Quando entre aspas. Quando a gente fica envolvido, digamos assim, alguns se divertem, como você falou, né? Alguns gostam do problema, outros ficam emaranhados porque só olham para o problema,
outros não querem tomar decisão, então não atravessam esse portal da decisão e ficam no problema, né? E ficar no problema abala o financeiro, ficar no problema abala o nosso emocional, né? Ficar no problema tira o nosso tempo, que é tempo que a gente está perdendo. Enquanto a gente não resolve, não faz o que precisa ser feito, a gente está deixando a vida passar, né? E um problema numa determinada área na vida, eu vejo assim, tipo o convés de um navio, sabe? Imagina o Titanic, quando o Titanic bateu no iceberg, entrou água, e lembra que eles corriam para fechar as comportas? Sim. Então, o fato de não fechar uma comporta, o que acontecia? A água ia para uma outra comporta, ia para uma outra comporta, e aí o navio afundava, né? É como se cada área da nossa vida fosse um pedacinho ali daquele navio, né? Então, furou a parte financeira. Eu tô com um problema nas finanças. Se você não resolve aquele problema, ou seja, se você não fecha aquela comporta, se você não faz o que precisa ser feito, aquela, né, a comporta aberta faz aquele problema ir para a saúde. Aí vai para a saúde, aí você tá com o financeiro e com a saúde mal, aí você fica estressado, aí vai pro relacionamento, aí briga com o marido, termina com a esposa, aí chega no trabalho mal-humorado, aí vai pro profissional. Então, assim, tem que fechar a comporta, tem que ter clareza do que está acontecendo, tem que agir rápido, tem que atravessar aí esse portal da decisão, olhar para o problema e dizer: como eu posso solucionar isso aqui? Qual é a saída que eu tenho? E eu sei, de novo, assim, eu não estou dizendo que é fácil resolver problemas, mas é necessário. Então, por isso, clareza do problema, não reclamar, pedir ajuda, né, desmembrar o problema em probleminhas. Não dá para resolver tudo, não vai resolver uma dívida de 150 mil de uma hora para outra. Mas qual é o problema de fato? É a dívida? Não, é você que não sabe lidar com o seu dinheiro. Se soubesse, não tinha dívida. Então não adianta quitar a dívida, porque como você não sabe lidar com dinheiro, vai acabar voltando para a dívida. Então o problema de fato é organizar suas finanças, acostumar a determinar metas de gastos, monitorar suas metas de gastos, quitar a dívida vai ser consequência. Então a gente precisa ter clareza do problema, senão, ó, pega o navio todo, vira Titanic, vai para o fundo do mar e não dá. É isso, gente. Alguém quer fazer alguma pergunta? A gente tem os últimos minutos aqui, né, Lu? Precisamos encerrar. De repente dá tempo de fazer alguma pergunta. Agora, enquanto você falava, sabe o que eu pensei também, Lu? Que é você também ter uma meta de assim, o que significa resolver esse problema para mim? Porque também pode ser meio que um buraco sem fim. Se você não sabe onde exatamente é a solução desse problema, aí parece que nunca vai resolver, né? Clareza, não só de saber qual é o problema, mas é clareza também de qual é a solução que eu tô tentando encontrar. Tentando não, buscando. Qual é a solução que eu tô buscando? Eu acho que essa coisa da gente se perguntar, entender qual é o problema e se perguntar, né? Então, o meu problema agora é resolver essa dívida. Tá, mas eu já entendi que o problema não é a dívida, o problema é minha organização financeira que me levou, minha desorganização financeira que me levou à dívida. Então, como eu posso me tornar uma pessoa mais organizada? Como eu posso dominar minhas finanças? Então, você se fazer essa pergunta é como se você ficasse cavando no buraco certo. Eu falei agora há pouco, né, dessa história de você não ter clareza do problema e ficar cavando bem no buraco errado. Agora, quando você se faz perguntas, assim, perguntas são poderosas. Elas mexem com a sua imaginação e mexem com a sua memória, as duas formas que você tem de encontrar uma solução. Então, se fazer perguntas vai estimular você a pensar na resposta, você aumentar seu repertório, ver vídeos, fazer cursos, ler livros, conversar com pessoas, isso aumenta o seu repertório. Então isso também vai fazer você encontrar respostas. Então esses são os caminhos, é você se perguntar, né, foco na solução, ou seja, não reclamar, parar de reclamar te coloca na linha de encontrar a solução e se perguntar. E acreditando que eu tenho um pensamento impulsionador de que todo problema tem solução. Eu gosto de acreditar nisso, eu repito isso pra mim. Então assim, todo desafio tem solução. Então quando alguém me aparece com um negócio mega desafiador, eu fico, cara, isso tem uma resposta, eu só não achei ainda, mas isso tem uma resposta. Eu vou ver vídeo, eu vou ler livro, eu pergunto pra todo mundo, sabe, eu fico, agora nessa época da quarentena, pensando nessa coisa de como que as pessoas que vão ficar sem renda vão sobreviver, aí eu comecei a perceber que a gente tava num clima, assim, quase que de guerra, sabe, de sobrevivência. Eu comecei a estudar vídeo de história, de professores dando aula pro Enem.
sabe? Eu fui buscar ali, eu fui estudar o Plano Marshall, tipo a Segunda Guerra Mundial. Eu fui buscar um repertório que pudesse me trazer alguma ideia, né? Eu não sei se eu vou encontrar ali, mas a gente vai pesquisando. Então, aumentar o repertório é uma coisa que faz a gente encontrar soluções. Boa. Gente, eu tô vendo que muita gente tá perguntando aqui se deve pagar boleto agora, que tá com muita dívida, como é que faz agora. Eu acho que são perguntas pro Pergunta pra Lu na segunda-feira, né, Lu? Inclusive, na segunda-feira passada, a Lu respondeu um monte de perguntas assim. Tem uma live que eu fiz. O Pergunta pra Lu dessa semana eu respondi isso. E eu fiz uma live na primeira semana de quarentena, onde eu expliquei todas essas coisas, e essa live está no YouTube. Então, uma dica, faz assim, ó, vai no YouTube, lá em cima, lá no campo de busca, coloque assim: domine suas finanças, coronavírus, epidemia. Porque o nome da live é Coronavírus, o efeito da epidemia nas finanças. Então, se procurar domine suas finanças, coronavírus, o primeiro vídeo que vai aparecer é essa live, onde eu falo o que você faz com as dívidas, se usa reserva de segurança, se você tiver, quem estava pensando em investir ou quem tem investimento, o que faz. Eu dei dicas de como autônomos podem conseguir mais dinheiro. Então, tá tudo isso nessa live. Então, assim, hoje a gente teve uma visão holística aqui sobre os problemas, o que é um problema, como resolver um problema. Tudo pra mim é método. Eu acho que pra tudo dá pra gente criar um método. E aí, lá nessa live, você pode ver algumas soluções, algumas dicas de soluções para determinados problemas. E aí, juntar a coisa toda, eu acho que vai ser ótimo para aumentar o repertório e se tornar uma pessoa mais criativa para solucionar os problemas. Pra que vai ficar, gente, curtindo o problema? Vai perder os cabelos, vai ficar com rugas. Pelo amor de Deus, foco na solução. Foco na solução. Qual seria a sua dica ou a sua orientação para a gente passar agora com mais tranquilidade pelo problema que a gente está passando agora? Eu acho que a melhor coisa, o que eu tô fazendo e que eu tô dividindo muito com as pessoas, são duas coisas que eu faço com todo problema, que é me perguntar o que isso está me ensinando, né? O que isso está me trazendo de presente, o que isso está trazendo de aprendizado. Ao invés de pensar, por que isso está acontecendo? É culpa do fulano, é culpa do Beltrano, é culpa do país tal, né? A gente fica procurando culpado. Não, isso está acontecendo e tem um motivo maior. Eu acredito que as coisas acontecem por um motivo maior, para o meu bem maior, então eu me pergunto, por que isso está acontecendo, né? E a outra coisa que eu acho que é importante é a gente se perguntar: quem eu vou ser quando tudo isso passar? Porque a resposta para essa pergunta mostra pra gente como que a gente tem que aproveitar esse momento, né? Que pessoa eu vou ser quando tudo isso passar? Porque vai passar. E quando passar, eu vou ter me tornado que pessoa? Né? Em que eu vou ter melhorado? Em que eu vou ter melhorado para mim, para os outros? Então, eu acho que isso é o que eu estou me perguntando o tempo todo. O que isso está me trazendo de aprendizado? E quem eu vou ser quando tudo isso passar? Maravilha, obrigada, Lu. Obrigada a você. Por estar aqui com a gente hoje, por manter o nosso podcast no ar, mesmo em quarentena. Estamos tão distantes, como é que a gente vai dar a nossa palmeira? Vai aqui. Vai, 1, 2, 3 e check. Foi bom fazer assim. E espero que quem tenha ouvido e visto a gente, apesar de, sei lá, um pouquinho diferente, não sei se o áudio ficou diferente, se a imagem ficou muito esquisita, mas foi o melhor que a gente pôde fazer agora para manter aqui o nosso plano de estar toda semana trazendo um tema para ajudar a dominar as finanças, para aproveitar mais a vida, e um formato diferente que eu espero que passe logo, mas enquanto precisar ser assim, a gente vai estar aqui com você que está ouvindo, com você que está vendo. E obrigada, Ina, mais uma vez por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Muito obrigada, Lu, por estar aqui sempre compartilhando seus conhecimentos com a gente, por vir com essa paz e com essa voz que nos tranquiliza e que sempre nos mostra um mundo de possibilidades. Obrigada. Um beijo, até a próxima. Tchau, galera, beijo. Tchau, tchau.